Boa noite, meus irmãos. Que Jesus nos abençoe e inspire as reflexões dessa noite. E que possamos iniciar os trabalhos agradecendo a Ele a oportunidade de estarmos aqui mais uma vez reunidos para estudarmos e refletirmos sobre as suas mensagens. Para tanto, comecemos com uma recomendação dele, registrado por Marcos. Apresentaram-lhe então algumas crianças, a fim de que ele as tocasse. E como seus discípulos afastassem com palavras ásperas o que lhes apresentavam, Jesus, vendo isso, zangou-se e lhes disse: Deixai que venham a mim as criancinhas, e não as impeçais, porquanto o reino dos céus é para os que se lhes assemelham. Continuou Jesus: Digo-vos em verdade que aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, nele não entrará. E, depois de as abraçar, abençoou-as, impondo-lhes as mãos. Marcos registrou isso no capítulo 10, versículos 13 a 16 do seu Evangelho. Essa colocação de Jesus nos deixa algumas questões como provocações para iniciar o nosso estudo. Primeira, as crianças pertenceriam ao reino dos céus? Estaria ela franqueada, o reino dos céus? Precisamos ser crianças para assumir o reino dos céus? É isso que ele nos diz? Pensemos. Nós estamos estudando o 7º capítulo da segunda parte dos Espíritos, que trata do retorno do espírito à vida corporal, a reencarnação. Ele retorna, une a matéria, né? O espírito une ao corpo e se dá todo o processo de evolução. E um dos itens, que é o que a gente está estudando hoje, trata da infância. É o que nós vamos estudar, refletir, para respondermos essa provocação inicial a partir da proposição de Jesus. A questão 379 é a primeira que trata desse item. Kardec pergunta aos espíritos o seguinte: é tão desenvolvido quanto de um adulto o espírito que anima o corpo de uma criança? Seria o espírito que anima o corpo de uma criança tão desenvolvido quanto o de um adulto? Se o é, por que não aparenta? Se o é, por que não se revela? São outras tantas provocações para que a gente possa pensar. Se é tão evoluído, por que ele sozinho não aprende ou não aprende com mais eficiência de quem tem consciência de fazê-lo? Resposta dos Espíritos à pergunta de Kardec: muitas vezes é mais desenvolvido do que o espírito de um adulto, do que o espírito que anima o corpo de um adulto. E é tão desenvolvido quanto ele o tenha conquistado no passado reencarnatório. O que define a evolução desse espírito não é o fato dele estar passando pela fase infantil ou adulta, são as conquistas dele ao longo das várias reencarnações, das várias existências que ele já viveu. Identificamos nessa resposta que aquele espírito que chega nesse momento, vivendo a experiência da infância, não foi criado por Deus naquele instante para aquele corpo. É um espírito que está retornando à matéria com a intenção de construir o que até hoje não o fez. E se a intenção é construir o que até hoje não o fez, se identifica que mesmo ele sendo em algumas situações mais evoluído que muitos adultos, talvez até mais avançado que os próprios pais, mas ainda precisa avançar, senão não reencarnaria. Certamente ele tem débitos a resgatar, certamente ele tem provas a experimentar para conquistar novos valores. Essa é a razão de reencarnar. E por que passa por essa fase infantil? Por que essa aparência que Jesus destacou, que aquele que não se assemelhar a essa inocência, essa pureza da criança, não entrará no reino dos céus? O espírito não é inocente, não é puro,
é uma pureza e uma inocência momentâneas. Há como que um adormecimento desse espírito para passar de forma proveitosa pela experiência da reencarnação que se inicia. E qual é o melhor proveito da reencarnação? Avançar, conquistar valores morais, aprender conteúdos cognitivos, intelectuais, para que esses possam nortear novos avanços morais. Esse é o melhor proveito da reencarnação. Como se consegue isso? Se consegue isso adentrando a reencarnação através do período da infância, onde através do adormecimento momentâneo nos tornamos aptos a absorver novos hábitos, nos tornamos mais sensíveis a novas impressões, que é papel da educação, dos educadores, em primeiro lugar os pais, e a sociedade em geral tem como obrigação oferecer a esse espírito que reencarna, pedindo o melhor possível da sociedade, dos pais, para que ele possa, numa soma algébrica, num saldo de todas as suas conquistas passadas, com essas informações, essas experiências emocionais da primeira infância, formar um saldo, uma síntese que lhe possa nortear o restante da reencarnação e que essa possa ser proveitosa na direção de conquistas cada vez mais avançadas na direção da perfeição proposta por Jesus. Sede perfeitos, como perfeito é o nosso Pai Celestial. Essa é a proposição, caminharmos sempre nessa direção. E a referência é o Pai de bondade, o Pai de amor, o Pai de respeito, de dignidade, de onisciência. Essa é a nossa caminhada, é a nossa meta maior. E para cada reencarnação, a proposta é conquistas pequenas, possíveis, dentro daquelas que a educação for capaz de nos oferecer. Esse é o período da infância. Passamos por um esquecimento do passado, para que esse passado, na maior parte das vezes tormentoso, criminoso, delituoso, não atrapalhe as conquistas novas que estamos buscando, para que em forma de traumas, de recalques, de vergonha, quem sabe, de atitudes reprocháveis nossas no passado, possamos travar essa reencarnação que se inicia. Então o esquecimento, esse adormecimento momentâneo é necessário para adentrarmos a carne e passarmos por um período de aprendizado, de doçura, de docilidade, de receptividade para as informações e exemplos que devam chegar até nós. É verdade que nem sempre esses exemplos são os melhores, é verdade que nem sempre as informações são as mais adequadas, mas são certamente mais avançados os exemplos, as informações, do que o que tivemos em encarnações passadas. Assim vai avançando a humanidade. Aqueles que assumem o papel de educadores têm uma responsabilidade muito grande, mas não necessariamente são tão educados quanto se desejaria para oferecer sempre os melhores exemplos. Mas é papel nosso que identificamos essa finalidade da infância, buscarmos na luta contra os nossos maus hábitos, contra a nossa má índole diária, oferecermos os melhores exemplos, as melhores orientações, os melhores programas, as melhores companhias, para que o saldo inicial dessa infância possa ser o melhor possível, e na hora que esse espírito adentrar a adolescência, ou após a adolescência, quando começa a recobrar não as memórias cognitivas, mas as memórias emocionais, em forma de caráter, em forma de hábitos que ressurgem, ele possa ter tido uma experiência positiva. E agora, no somatório geral do que foram e do que receberam nessa primeira infância, sejam capazes de construir uma trajetória bem-sucedida nessa reencarnação. É claro que não se espera de nós todas as conquistas possíveis que se deseja para o espírito ao longo de toda uma existência plena até a perfeição. É passo a passo, reencarnação a reencarnação,
em cada etapa um pouquinho. E vamos chegar à adolescência e notarmos diferenças nesse espírito, aquela doçura, aquela docilidade, aquela receptividade começam a deixar de existir. É que o espírito começa a recobrar a seu verdadeiro caráter. Mas aquela infância, na melhor possibilidade da educação que oferecemos, vai nessa hora fazer a diferença. Aquele espírito, nesse momento de mudança em que começa a se identificar, vai fazer todo esse balanço das novas proposições, dos novos hábitos vivenciados ao longo de 15, 16, 20 anos e vai fazer um saldo. Vai a partir dali, dependendo da dificuldade, do que ele trouxe do passado, o quanto foi delituoso ou o quanto já foi virtuoso, ele vai conseguir uma melhor construção nessa vida para experimentar o restante dos anos construindo, reaproveitando, redefinindo hábitos agora com a sua própria vontade, de forma consciente. E o papel dos pais nessa hora? Continua como o papel da presença amiga, continua como o papel daquele que segue junto, oferecendo ainda os melhores exemplos, talvez agora 20 anos depois, um pouco mais maduros, um pouco mais competentes para oferecer esses bons exemplos. É o que se deseja, é o que se propana, é o que se busca com a educação na infância.